girando, os nossos repórteres, estava de olho aqui no celular com a informação chegando. A Vitória Abel, inclusive, também chega mais ao vivo contando que o governo federal está com receio de um rombo fiscal em 2026, se a medida provisória que aumenta a cobrança de impostos sobre aplicações financeiras for rejeitada. A Vitória Abel é quem chega agora. Antes, só uma informação de momento aqui, Vitória, que o deputado líder Sóstenes Cavalcante e Valdemar da Costa Neto fecharam, então, a questão. Anunciaram, alertaram os seus parlamentares para votarem contra. Esse é o aviso que foi enviado agora para os parlamentares do PL. Ou seja, Sóstenes Cavalcante, Valdemar da Costa Neto, orientando os parlamentares a votarem ou não. Isso já coloca em risco a votação que vai acontecer nas próximas horas? Oi, Bruno, essa posição do PL, da oposição, contra a medida provisória já era esperada, né? A questão é que partidos de centro, parlamentares, líderes do Centrão, estão ameaçando também ir contra a matéria. E é nessa matemática que o governo está se preocupando e muito, caso essa medida provisória não avance hoje na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal. Vamos lembrar que essa medida provisória vence hoje, então ela precisaria necessariamente ser aprovada pelas duas casas até a noite de hoje. E o que o governo está preocupado é porque, se essa medida provisória não for aprovada, ela pode gerar um rombo fiscal no ano que vem que pode chegar até 30 bilhões de reais. E rombo esse que vai ser somado a uma possibilidade de um outro projeto ser aprovado, mas já falo daqui a pouquinho sobre ele. Essa medida provisória, vamos lembrar, ela uniformiza a taxação sobre aplicações financeiras no país, colocando as taxações de imposto de renda sobre as aplicações em 18%. E essa medida, ela também previa, originalmente, a taxação das LCIs e LCAs, que são letras de crédito imobiliário e letras de crédito do agronegócio. O governo já abriu mão de diversos pontos nessa medida provisória, inclusive mantendo a isenção sobre essas duas letras de crédito, que são investimentos, e essas isenções foram solicitadas principalmente pela bancada do agronegócio. E o que o governo fala é o seguinte, que agora é o momento deles cobrarem esses parlamentares que eles fizeram as negociações, como, por exemplo, a bancada do agronegócio, para que eles votem favoravelmente, porque o governo já fez modificações na medida provisória para atender essa bancada do agronegócio, para atender o setor imobiliário. Então, cabe aos parlamentares de centro que são ligados a esses setores apoiarem a medida provisória depois dessas alterações. O que lideranças governistas me disseram é que não dá mais para fazer alteração no texto, que eles já fizeram as concessões necessárias ontem e que agora realmente é tentar convencer os parlamentares a votarem favoravelmente, esses parlamentares de centro que ainda têm possibilidade de mudar de ideia e de votar favoravelmente à proposta. Eles estimam aí que o governo precisaria de pelo menos 50 votos a mais do que ele tem hoje. Hoje o governo deve ter aí em torno de 200 votos dos deputados, então precisaria de pelo menos mais 50 para garantir a aprovação dessa medida provisória. E também o que o governo tem falado, tem acusado a oposição é de uma participação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nessa movimentação contra a medida provisória. E isso realmente foi confirmado por aliados de Tarcísio de Freitas, com quem eu conversei. Disse realmente que o governador pediu para que líderes de partidos de centro como Republicanos e o PP votem contra a matéria, por ser uma matéria de extremo interesse do governo Lula, do presidente Lula. Então, Tarcísio interferindo numa votação, já olhando também para interesses eleitorais para as eleições de 2026. E a nossa colega, a repórter Rani Veloso, também apurou que o líder do PP, Luizinho, disse que o partido também deve orientar contra essa matéria. Então, portanto, mostrando uma articulação de centro anti-governo, ante uma pauta extremamente importante para o governo, para atingir a meta fiscal do ano que vem. A gente lembra que o governo tinha colocado como meta um superávit primário de 0,25% do PIB, então o governo precisaria não apenas ficar no 0 a 0, mas ter um superávit, as contas ficarem aí no verde em pelo menos 35 bilhões de reais, mais ou menos essa é a conta do governo. Agora há pouco, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, disse o seguinte, que há setores que estão trabalhando contra a aprovação dessa medida provisória, calculando que teriam benefícios eleitorais com a derrota do governo. Na realidade, seria uma derrota
para o Brasil, para a população, e é interesse público e não de setores privilegiados o que deve prevalecer essa importante votação, disse a ministra, portanto, já dando uma indireta nas interferências de Tarcísio e de presidentes de partidos de centro nessa votação. Agora, o que também é importante pontuar é que líderes do próprio governo, deputados importantes que circulam no Congresso Nacional e são aliados do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, eles afirmam que o próprio Partido dos Trabalhadores também não tem colaborado por justamente não ter feito um diálogo constante com os partidos de centro e muitas vezes ido ali por tudo ou nada, ido para um discurso de redes sociais, inclusive colocando ali ricos contra pobres. E que isso tem colocado ainda mais irritação no Centrão e causando atrito entre centro e governo. O que a gente também destaca é que em meio a toda essa conta e essa possibilidade da medida provisória ser rejeitada, caducar, não ser aprovada, ontem também a Câmara dos Deputados aprovou uma proposta de emenda à Constituição que prevê aposentadoria integral para agentes de saúde em todo o país. Isso foi aprovado com o patrocínio do Centrão, com a liderança do líder do PP, Luizinho, também com o líder do PSD, Antônio Brito, que foi o relator da proposta. E essa matéria pode também gerar um rombo de bilhões de reais para o ano que vem para o governo. E a gente tem a informação de que o Palácio do Planalto, a Casa Civil, avisou os líderes do governo e o líder do PT, Lindbergh Farias, de como que essa proposta pode causar prejuízo orçamentário e mesmo assim o PT e integrantes do governo aqui na Câmara dos Deputados votaram favoravelmente a essa PEC, portanto, deixando de lado a responsabilidade fiscal e olhando para uma pauta extremamente popular. Pauta é essa PEC também que segue para o Senado Federal. Uma última notícia também que eu trago para vocês, eu conversei agora há pouco com o líder do PSD no Senado Federal, o Otto Alencar, ex-líder do PSD e também presidente da CCJ no Senado, e o que ele disse é o seguinte: se a medida provisória chegar ainda hoje no Senado, eles vão sim tocar para frente, eles vão tentar aprovar isso ainda hoje, colocar a medida provisória em cirurgia, disse ele, que é um médico. Bruno e Márcia. Agora a informação de momento também, Vitória, só para complementar essas suas informações, que o líder Sóstenes Cavalcante e os parlamentares receberam então que estão em obstrução a partir de agora. Obstrução no plenário da Câmara dos Deputados em relação à votação desta medida provisória do imposto. Expectativa de votar no Senado Federal, mas então os parlamentares estão em obstrução. A gente relembra como foi a última obstrução no plenário da Câmara dos Deputados. É um dia muito decisivo, até meia-noite. É necessário resolver isso na Câmara e no Senado, a conferir o que vai acontecer. Márcia Dantas, hoje é uma quarta-feira que só vai acabar na quinta, viu? Uma super quarta, né, Bruno? Obrigada pelas informações.